Pode entrar a melhor série de 2025. Pois é. Quem diria que It, Bem-vindo a Derry, se destacaria como uma das melhores ou a melhor série do ano? Olá, eu me chamo João Pedro e no vídeo de hoje trago para vocês as minhas opiniões e comentários sobre a primeira temporada de It, Bem-vindos a Derry. Primeiramente que acompanhar todos os episódios semanalmente foi incrível. Todas as edits, todas as teorias, os memes, o fandom renascendo das cinzas foi algo maravilhoso. Mas sem enrolação, vamos debater essa primeira temporada. Olha, eu preciso rasgar elogios para os detalhes técnicos que, no geral, tirando a cena do cemitério, foram incríveis. Eu vi uma galera na internet reclamando de toda a série no quesito CGI, mas honestamente eu não entendo da onde vocês tiraram isso. Alguns pontos são até válidos, mas os últimos 2 episódios, por exemplo, dão um show em aspectos técnicos. A equipe realmente mandou muito bem na caracterização, na Derry dos anos 60, no casting que exala química e na forma de expandir esse mundo do Stephen King. A melhor parte da série, sem dúvidas, é esse casting maravilhoso. Tanto os novos personagens, trazendo as versões mais novas de alguns que já conhecíamos, os Losers de 1962 são incríveis e apesar de não superarem os Losers originais de 1989, eu realmente gostei deles e da construção deles do primeiro ao último episódio. Em especial, temos o Dick Halloran, e que baita personagem, que para quem não sabe, mas acho difícil, é o mesmo de O Iluminado e Doutor Sono. E que construção de personagem. Indo de um cara mais na dele para um cara que realmente se importa e salva o dia praticamente. E com certeza ele foi importantíssimo nesse ciclo do Pennywise. Com certeza se não fosse por ele, muita coisa não teria acontecido ou sequer teria dado certo. Outra também que roubava a cena toda hora é a Charlotte Hallam, a maior mãe do mundo, sem dúvidas. Toda a construção dela, de percebendo que o problema é Derry de fato, foi algo maravilhoso. E isso a motivou a ajudar o Hank mais tarde. É muito bom ver os adultos se enfiando nessas histórias, porque não era algo muito comum no livro, na parte quando os Losers eram crianças. E aqui foi fundamental a construção de todos os núcleos se juntando. Mas ainda pro núcleo das crianças, que particularmente para mim todos são muito especiais. Até mesmo os que morreram no final do primeiro episódio, se destacando obviamente Marge e Rich, que são o nosso Red 2. E por falar em Red, Marge é nada mais, nada menos que mãe de Rich Tozer, que foi uma revelação que todo mundo esperava, mas não da forma que foi feita, e nós vamos discutir sobre isso mais tarde. Voltando aos personagens, temos o nosso maior cavaleiro, que é Ricardo Santos. Quem não chorou com a morte dele no Black Spot, nem a gente. E ainda ele voltando só para ajudar o seu grupo, e ainda metendo o dedo do meio para uma entidade cósmica diabólica, o cara merece respeito. E o funeral dele me destruiu por dentro, porque ali caiu a ficha que Marge e Rich jamais ficariam juntos. Lily, Ronnie e Will também são ótimos e é muito bom ver as relações dele com suas famílias, embora às vezes caótica, mas certamente um aprofundamento muito interessante. Me fez pensar o que aconteceu realmente com cada personagem. Tipo, a gente sabe da maioria, mas e a Lily? Ronnie realmente vai ser a mãe do Mike Hallam? Acho que são dúvidas que nas próximas temporadas será respondida ou talvez não. E eu não podia deixar de falar deles, óbvio. Pennywise e Bob Gray e toda a versatilidade de Bill Skarsgård em interpretar figuras tão contrastantes. Pennywise aqui inegavelmente está muito mais aprofundado e maligno. A estratégia de segurar ele até o episódio 5 foi genial, porque proporcionou momentos assustadores em formas diferentes e com cenas melhores ainda. E Bob Gray, eu tô tão mal por ele, e até pela doida traumatizada da Ingrid. É muito interessante ver como a coisa ficou de olho no Bob e o tirou da jogada do jeito mais macabro possível, e ainda depois aproveitando da fragilidade da senhora Marge para usá-la como uma filha meio serva, o que é totalmente bizarro.
E a surpresa mais inesperada, que serve de conexão com os filmes, é a aparição de Beverly no último episódio. Por último, eu queria ressaltar a tamanha representatividade dessa série, que foi muito boa e inegável graças ao diretor Andy Muschietti, que com certeza isso foi possível. A história, que no começo parecia menos complexa, uma vez que iria levar ao grande augur que é o incêndio no Black Spot, se mostrou muito mais aprofundada e interessante. A trama dos militares em paralelo foi algo que eu não esperava gostar tanto, uma vez que na maioria desses plots é algo forçado e sem sentido, mas realmente movimentou a trama de uma forma muito bacana. A cada episódio, as crianças sendo assombradas e descobrindo mais e mais sobre a coisa foi algo muito legal também de se ver. E principalmente os flashbacks, que foram algo muito interessante. A tribo dos filhos de Maturin e ainda por cima a trama da adaga com a barreira que impede Pennywise de sair de Derry. Simplesmente roteiro fino do fino. Vale ressaltar também como a história puxa debates sociais e políticos, até porque são os anos 60, e com a crescente Guerra Fria e manifestações sociais acontecendo, isso não podia ficar de fora. E como isso também foi um fator primordial para os plots que viriam a seguir na série, como toda a questão militar, a prisão de Hank Krogan e o próprio Black Spot e sua destruição, que foi algo muito sinistro, e provam o ponto do meu outro vídeo, sobre a coisa que a cidade também é podre e às vezes até pior que a própria coisa. Existem outras cenas que eu passaria horas falando, como a morte do Rich, a cena da Ronnie sendo assombrada pela mãe, a Lily sofrendo mais que Jesus na série toda, Pennywise invadindo a escola e levando todas as crianças, as cenas de Dick invadindo a mente das pessoas, a sequência no esgoto com os militares e as crianças, e ainda o grande final, com Rich voltando para ajudar seus amigos a colocar a adaga na terra para fechar a barreira. Enfim, são várias cenas maravilhosas. Agora vamos falar do elefante na sala, a tal questão de viagem no tempo, e a fala da coisa no último episódio. Ela claramente expande e escancara o fato do tempo ter uma percepção diferente para a própria coisa. Eu ainda estou dividido se estamos falando de uma questão de paradoxo, em que a coisa, após ser morta em 2016, volta no tempo e tenta impedir sua morte, tentando matar parente dos Losers de 1989, e ela acaba provocando a própria morte. Ou também temos a possibilidade de que, para a coisa, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, e ele não consegue impedir nada, uma vez que todos os eventos dos filmes da série estariam se passando ao mesmo tempo. Então o próprio Pennywise teria uma consciência que atravessa o tempo e o espaço. Percebe o quanto isso pode ser muito complexo? Honestamente, eu não sei quais caminhos os roteiristas podem vir a seguir, já que existe um motivo para estarmos retrocedendo no tempo cada vez mais e mais. Teremos que esperar as próximas temporadas. E por falar nas próximas temporadas, que tal a gente teorizar um pouquinho aqui? Alguns pontos precisam ser ditos, como o retorno de Pennywise e de Bill Skarsgård, que está confirmado, e que são planejados apenas 3 temporadas para a série. A primeira que a gente já viu, com o foco sendo Black Spot, em 1962, a segunda sendo o massacre da Gangue Bradley em 1935 e a terceira sendo a explosão na siderúrgica Iron Works em 1908. Dentro desses tais eventos, com certeza teremos novos losers e os outros adultos que devem pairar na trama também. Como ficou claro no último episódio da primeira temporada, Pennywise com certeza deve ir atrás dos antepassados dos losers de 1989, como na primeira tivemos de Mike, Rich e Stan. Talvez nas próximas tenhamos os antepassados de Beverly, Bill, Ed, Ben, ou até mesmo dos próprios losers de 1962. Outro ponto também é como alguns personagens devem voltar, como a Sra. Marge, mais nova, a Rose e até alguns pais e avós dos losers. E isso vai ser muito interessante de se ver. A segunda temporada deve aprofundar na gangue Bradley, na construção da casa da Neighborhood Street e certamente um Pennywise mais brutal. Então podem preparar os lenços e os estômagos. Outro ponto também que já podemos pincelar é como de fato essa caçada do Pennywise vai terminar de fato.
It vai simplesmente desistir e aceitar seu destino? Algo vai quebrar esse ciclo de ficar voltando e voltando? Isso vai nos levar a um It capítulo 3? A comunidade debate a morte de Pennywise no universo de Stephen King e muitas teorias são colocadas, como a de que só a forma física foi destruída e que Pennywise ainda é um ser infinito, que vive no macroverso. Ele mesmo se chama de Eterno, então seria uma prova? No livro é dito que nem as luzes existiam mais, ou seja, confirmando de fato que It morreu mesmo. Mas o livro e o universo dos filmes são diferentes, e vale lembrar que tudo isso que estamos vendo está sendo aprovado pelo Stephen King. Então, nada até o momento pode cravar se Pennywise de fato morreu mesmo. Mas honestamente, eu acredito que Pennywise de fato morreu em 2016, mas que ele tenha consciência disso, já que ele é uma entidade cósmica e que acabou criando um paradoxo que, ao tentar impedir sua morte, todo o ciclo acabou levando a própria. Mas isso tudo vai caber aos roteiristas brilhantes de It Bem-vindos a Derry resolver essa situação. No final, It Bem-vindos a Derry se destaca como a melhor série do ano pela surpresa, pela coragem, por não só ser uma série com momentos bons, mas também sua maioria bem escrita, que a cada episódio prendeu o espectador e foi unindo o fandom para fazer as teorias mais malucas, que no final algumas até se mostraram reais e outras nem tanto. Como fã de It a Coisa, eu fico muito satisfeito com tudo que eu vi e eu espero que a cada temporada eles se superem mais e mais, porque esse universo é fantástico e merece sim ter uma boa adaptação e expansão. Mas para isso dar certo, tem que ter a coragem para fazer as mortes, culhão para falar de temas que ultimamente as pessoas não estão querendo falar sobre e saber adaptar todos os elementos malucos que Stephen King trouxe. E não necessariamente sendo de um para um, mas sabendo o que funciona e o que não. E podem ficar tranquilos que com certeza em breve teremos a renovação da segunda temporada. A mesa de roteiristas já começou, a série está sendo bem comentada e já está batendo recordes, então potencialmente até o final de 2027 devemos ter a segunda temporada em mãos. Apesar dos tropeços, Andy e Barbara Muschietti são os melhores para coordenar essa franquia, e com o aval de Stephen King eu fico mais tranquilo e animado para o futuro de It a Coisa. Mas por hoje é só, eu espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam da série e quais as suas teorias para o futuro. Um beijo, um queijo.